Mas olha só, desde o início da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, o governo federal já prometeu o repasse de 60 bilhões de reais ao Estado, além de 23 bilhões de reais em perdão de dívidas. Mas a velocidade para o repasse desses recursos ainda é aquém do que se espera. Prefeitos de municípios lá no estado do Rio Grande do Sul relatam que a calamidade dificulta o atendimento a toda a burocracia que é exigida. Enquanto o Executivo Federal tenta simplificar as exigências, de acordo com um levantamento realizado pelo jornal o Globo, o governo direcionou até o momento 638 milhões de reais aos gaúchos, o equivalente a pouco mais de 1% do que foi prometido. E a gente ontem ouviu isso do prefeito de Canoas aqui, ao vivo conosco, no finalzinho do programa. Ele dizia assim, olha, conversei com o governo federal, vou amanhã conversar com o governador, vamos nos reunir, recebemos 1 milhão até agora. E são prefeituras, Canoas é uma cidade grande, né? Quantos habitantes, Piperno, você falou? 350 mil. Ou seja, é uma cidade grande. Agora, imagine a cidade... Nós ouvimos dias atrás um prefeito de uma cidade mais para o interior do estado que falou, não tenho caixa, eu não tenho dinheiro. Ou seja, esse repasse precisa ser completamente acelerado. É o que a gente está comentando aqui. O prefeito não sabe quem que procura. Eu procuro o prefeito, para quem que ele passa o chapéu? Com quem que eu falo? E ontem mesmo, o prefeito de Canoas, o Jairo Jorge, fazia esse apelo. Olha, amanhã eu vou ter uma reunião, espero que o governo estadual e o governo federal conversem falem a mesma língua, porque eu estou aqui, só recebi 1 milhão e pouco, preciso receber muito mais dinheiro, e eu não sei onde pedir. Em que porta eu bato? Isso é muito ruim. É o sinal que os prefeitos precisam mais do que ninguém ter esse comando centralizado para que as coisas possam sair e os prefeitos possam cobrar e alertar esse comitê de reconstrução que se as coisas estão chegando ou não. Por isso, é urgente essa medida hoje no Rio Grande do Sul. Mas não teria que ser o governador automaticamente? Ele foi atropelado. É o governador. O governador foi atropelado aí pelo governo federal. Mas deveria ser o governador. Lógico. E o governador buscar os meios com o governo federal. O governador precisa aprovar uma lei na Assembleia Legislativa instituindo esse comitê, cria a governança e aí sim traz a turma do governo federal para participar do comitê de reconstrução, para não ficar uma... É que hoje é uma moto que está dirigida por duas pessoas, não dá para fazer. Não, e é bastante importante isso que o Dávila fala, ele frisa muito esse ponto de um comitê gestor com nível de governança e blindado, né? Porque a gente imagina que o grande problema do Brasil seja a corrupção, mas não é apenas a corrupção. De fato é um grande problema, mas é a falta de gestão também. E muitas vezes a falta de gestão é que leva também à corrupção, porque você não tem processos muito bem definidos e é obviamente que isso vai abrir espaço para a corrupção. E aí você tem desperdício duplamente, pela falta de gestão e pela corrupção. Então, é tirar essa burocracia, mas ao mesmo tempo garantir uma fiscalização e transparência desses recursos, com uma boa ideia aqui que o Dávila trouxe desse comitê. Ô Piperno, qual que é a tua leitura sobre essa história da burocracia? E aí eu adiciono à história da burocracia esse detalhe que nós estamos aqui há alguns dias tratando, que é a confusão entre quem tem palavra final ali nessa celeuma toda, porque o governador, inclusive, sinalizou a mudança da estrutura de administração do Estado, a digitalização acelerada de alguns serviços para conseguir operar, acessar documentos, acessar uma série de questões, então uma infraestrutura de nuvem montada lá para atender tudo isso. Imagino que seja uma recomposição da administração do Estado, até para ele conseguir entender isso. Mas aí a esse detalhe se soma essa polifonia, né? São muitas vozes ali, e a burocracia. Queria te ouvir. Então, depende, aí são muitas coisas misturadas. Por exemplo, hoje estou lendo aqui no Zero Hora, longas filas em Porto Alegre nesta sexta. Então, hoje as pessoas já podem começar a sacar os benefícios. Então, esse é um assunto que está sendo resolvido. Ou seja, o dinheiro destinado à ponta final... A população, né? Exatamente, a população, esse dinheiro, de alguma forma, ele começa a chegar. Aliás, vai haver, inclusive, um mutirão de agências da Caixa Econômica Federal no final de semana em várias cidades, ainda não no estado todo, mas em diversos municípios, para que essas pessoas possam continuar acessando esses recursos. Então, isso é o que dá para resolver sem intermediação.
Muito bem. Agora vamos para a questão de liberação de recursos para municípios e para o Estado. No começo da semana, o governo federal fez, inclusive, um evento chamando lá o Lira e o Rodrigo Pacheco exatamente para que, olha, os recursos são esses, estão liberados, agora resolvam. Quer dizer, vocês têm que aprovar leis que possam flexibilizar esse cipoal burocrático que existe aqui no Brasil. Então, há recursos que também estão caminhando, fazendo a tramitação por isso aí. Agora, há uma parte que o governo federal ficou de liberar para o governo estadual, e aí o governo estadual também tem que dar essas respostas, que seriam as seguintes: bom, eu não consegui acessar esse recurso por isso, ou consegui e ainda não pudemos fazer a distribuição para as diversas prefeituras. Então eu acho que essas questões elas têm que ficar mais claras. Por que o dinheiro destinado à população, esses benefícios, eles já começam a chegar, mas os recursos alocados aí para as prefeituras, eles ainda continuam presos nesse cipoal de regras. Por que está acontecendo isso? Essa é a resposta que os vários entes envolvidos têm que dar. E eles vão fazer isso de que maneira? Ou deveriam, pelo menos? Não tem outra maneira a não ser você centralizar a gestão. Não tem outra maneira, porque senão vai ficar disperso, né? Então você tem que blindar politicamente um comitê técnico. Eu não vejo outra saída. O Dávila trouxe aqui o exemplo da crise energética, mas em certo sentido, aliás, em certo sentido não. O Plano Real também foi assim, né? Houve uma blindagem dos técnicos, uma blindagem do Fernando Henrique, foi a grande habilidade dele de blindar os economistas técnicos para que o plano fosse bem sucedido. Mas são questões diferentes. Não, eu sei que são, eu sei. Eu só estou trazendo aqui um ponto que... Como método. Como método, né? E que foi também na questão do apagão que houve em 2001 no Brasil. Né? Então, é centralizar essa gestão em uma gestão técnica. Esse que é o ponto. Senão vai ficar disperso mesmo. Né? Mas você tem, por exemplo, um apagão nacional, então você sabe que o governo federal ele vai ter que prover as soluções. De alguma forma ele vai ter que se virar. Nessa questão, veja, a gente está falando de liberação de recursos aqui no Brasil, a gente sabe das milhares de regras que existem. Por isso que STF, Câmara dos Deputados e Senado também foram convocados para participar disso. Então, se os recursos ainda não estão chegando às prefeituras, qual a razão disso? Onde é que isso ficou parado? Onde está o gargalo? Mas onde está o gargalo? Não me parece que seja porque tem lá uma autoridade nomeada pelo governo federal e o governo estadual. Não, isso está parado em algum lugar. Mas como define a prioridade? Vamos supor, o Dávila é o governador, eu sou o representante do governo federal. Aí o Dávila diz, manda dinheiro para a prefeitura de Carlos Aros. Aí eu falo, não, manda dinheiro para a prefeitura do Piperno. E aí, qual equivale? Com todo respeito, qual é a objetividade que possa ter uma pessoa como ministro, que é jornalista, isso não tira nenhum direito dele de participar, como Paulo Pimenta, salvo que tenha na primeira fase dessa equipe alguém que determine as prioridades, para que não somente não tenha subjetividade, sino que não pareça que tenha subjetividade. Quando se falou que, por exemplo, tem tanto para os municípios, o Ministério tal vai destinar tantos bilhões aí para os diversos municípios. E lá atrás, na segunda-feira da semana passada, a ministra Simone Tebet deu uma declaração que foi explorada de uma forma, mas aí que tem o negócio, foi explorada de uma forma, eu diria, bastante demagógica. Ela falou o seguinte: então estamos esperando os prefeitos enviarem os projetos. Aí já teve o Jair Jorge mandando, dizendo, não tenho grana. Cadê o dinheiro para Canoas? Não é só falar que não tem grana, é só falar o seguinte: não tenho grana, eu preciso de dinheiro e eu estou formalizando esse pedido. Então, muito mas bem. Com certeza. Uma vez feito isso, mas aí que está o negócio. São muitos municípios que ainda não fizeram e essa foi uma bronca. Agora, uma vez feito isso, o dinheiro tem que ir direto lá para o município. Ele não tem que passar por outros ministérios. Mas aí vai ser o Paulo Pimenta que vai determinar. E aí a dúvida é, como você determina a prioridade? Determina em função da quantidade de habitantes, da gravidade dos alagamentos, do estouro que possa ter gerado isso. E aí temos uma questão eleitoral. A gente tem que não apenas mostrar transparência, como ser
ser transparente, porque vai ter um monte de especulação. Especulação dizendo, ó, por que prioriza esse determinado município em contra de outro município? Qual é o critério? Esse critério deveria ser mostrado para evitar especulações e para que qualquer crítica subjetiva que possa surgir por isso seja tampada com uma atitude do governo. Mas aí tem que estar também o governo do Estado, que é o responsável constitucionalmente para fazer essa prioridade. O outro, a parte federal pode estar aí, pode ter a caneta para a liberação, mas tem que ter um único condutor disso, um gestor único que dê a prioridade. E o governo pode refrendar ou não. Não dá para dirigir uma moto com duas pessoas ao mesmo tempo. E tem um outro ponto aí nessa história dos repasses, quando a gente fala das prefeituras, a gente não pode ignorar o ano eleitoral, Então, que é a capacidade de, eventualmente, um prefeito aliado a um partido X receber com mais rapidez do que o que é vinculado ao partido Y. Perfeito. E isso é algo que não é inédito na história do mundo. Eu diria que isso é frequente. E aí a gente entra numa situação em que essa tal dessa blindagem, ela vai para as cucuias. Mas, mais uma vez, a importância da governança. Porque na governança, que isso deveria ser criado pelo governador, por meio de uma lei, de um decreto, estaria, sim, os representantes do governo federal, mas junto, por exemplo, ele pode achar que tem que ter os deputados do Rio Grande do Sul, dos partidos, inclusive de oposição, representados lá. E aí, quando o plano tá, onde é que tá pegando? Ah, tá pegando o Ministério de Infraestrutura. Ô, Pimenta, Paulo Pimenta, então resolve lá que o dinheiro do Ministério de Infraestrutura não tá chegando aqui. Ah, isso aqui tá parado no outro órgão. Cada um tem uma função, mas a decisão é transparente e é feita nesse comitê, para evitar a politização. Esse tipo de cenário. Por isso que a governança, e de novo, gente, é olhar o que foi feito na crise energética brasileira. Está lá. Ali todos os membros das comissões parlamentares participavam, senador, deputado, ministro, agências, estava todo mundo lá. Mas aí, na hora que a decisão era tomada, estava nas mãos do presidente do comitê, que naquele tempo era o ministro da Casa Civil, Pedro Parente. Mas é isso que ele precisa fazer, para não deixar o sujeito furar fila, porque senão começa a furar fila. Não, bom, isso aqui é nosso aliado político, eu vou soltar. Não, é todo mundo dentro de um comitê, e esse comitê tem o planejamento estratégico e toda decisão vai ser cobrada por todos os membros dessa governança do comitê.